Boa noite a todos. Vamos agradecer aí a Jesus, a espiritualidade, né? Os dirigentes da casa, encarnados e desencarnados, por essa oportunidade de estarmos aqui para refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos dar sequência no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Antes da gente entrar propriamente no item que vai ser estudado, eu quero fazer um convite para vocês, para a gente fazer um exercício. Eu vou pedir todo mundo para fechar os olhos agora, nesse momento, e retornar às suas residências. Vocês vão para dentro dos seus quartos, estão lá fechados, sozinhos, não tem ninguém em casa, e vocês estão na frente de um espelho, está refletindo a sua imagem. E você vai fazer a seguinte pergunta para a sua imagem: o que eu estaria fazendo neste momento que me deixaria muito feliz? Então essa que é a pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos. O que a gente estaria fazendo que nos deixaria muito felizes nesse momento? Agora eu vou convidar todo mundo para voltar para o cantinho. Podem abrir os olhos. Acredito que todo mundo já veio com uma resposta. Ela é individual, né? Vai ter pessoas que se imaginaram andando na areia da praia, com a brisa do vento batendo no rosto. Outros vão se imaginar numa fazenda, no campo, olhando para o céu repleto de estrelas que a gente não consegue ver aqui das grandes cidades por conta da iluminação. Outros vão imaginar num restaurante, né, muito bom, comendo a sua comida predileta. Alguns vão imaginar uma festa, onde vai poder estar dançando as músicas que gostam. Cada um vai chegar a uma conclusão para essa resposta. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o item que nós vamos estudar hoje é o item "A felicidade não é deste mundo". Ora, como que nós somos convidados, né, pelo sistema a correr atrás da felicidade, e os espíritos vêm nos dizer, afirmar para a gente que a felicidade não é deste mundo? Como assim? Eu acabei de imaginar um momento onde eu estaria muito feliz, e a espiritualidade vem falar que a felicidade não é deste mundo. Então nós precisamos procurar entender esse conceito de felicidade que nós temos e o conceito de felicidade que nos é passado pela espiritualidade. O item é o item 20, né? Ele é ditado por François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlotte, e foi ditado em Paris, 1863. E ele vai dizer o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então ele vai dizer aqui que todos nós, todos os homens, fazem essa exclamação: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Se a gente fizer uma reflexão, né, no final da noite, se a gente fizer uma reflexão de como foi o nosso dia, nós vamos perceber que nós tivemos pouquíssimos momentos que nós chamamos de felicidade. Isso quando temos algum. Na maioria das vezes, nós temos um dia inteiro sem experimentar nada de felicidade. Então é por isso
que quando nós enfrentamos dificuldades, nós acabamos fazendo essa exclamação: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Porque essa é uma realidade. É uma das nossas realidades. Nós passamos muito mais tempo tristes do que felizes. Mas muito mais mesmo. Tá? E ele vai explicar aqui esses motivos. Então ele segue dizendo aqui: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, nós muitas vezes imaginamos a felicidade na riqueza, no poder, né? Na beleza, na juventude. E ele está afirmando aqui que essas não são condições de felicidade. E mesmo aquele que possua essas três coisas juntas, ainda assim não significa que seja uma pessoa feliz. E aí ele vai falar que pelo contrário, incessantemente se ouvem essas pessoas das classes que nós consideramos privilegiadas, né, se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Não adianta a pessoa ter dinheiro se ela é acometida por uma doença gravíssima, que traz dor. Ninguém vai se sentir feliz com o dinheiro passando por esse tipo de situação. Ou tem um filho, um parente muito querido que está numa situação complicada. Como que você vai ser feliz? Então não tem riqueza, não tem poder, não tem juventude. Essas coisas não são as que vão trazer felicidade para a gente. Tá? Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Então, o que ele está chamando a nossa atenção aqui? Não adianta a gente invejar aqueles que nós achamos que estão em posições privilegiadas. Nós não sabemos o que passa na alma dessas pessoas, o que passa, o que elas estão passando internamente. Às vezes você encontra uma pessoa, ela parece muito feliz, mas ela está passando por sofrimentos enormes, que nós não gostaríamos de passar. Então, assim, muitas vezes a gente gostaria de ter a condição do outro, porque a gente vê o outro de longe. O outro tem bens materiais que eu não tenho, gostaria de estar no lugar dele. Mas os sofrimentos que ele tem que passar? Você gostaria de estar passando pelos sofrimentos que ele tem que passar? Então, a gente precisa pensar nessas situações. Agora, por que é que nós, já que está dizendo aqui que nós estamos num planeta de provas e expiações, por que é que nós corremos tanto atrás dessas coisas que nós entendemos como felicidade? Provavelmente vem do conceito que nós damos para essa felicidade. Tá? Nós estamos correndo atrás de uma coisa que não é felicidade, que é prazer. A filosofia, ela não vai fazer a distinção que eu vou fazer aqui agora de uma coisa e outra, tá? Porque, para a filosofia, em determinados momentos,
o prazer vai se confundir com a felicidade. Mas nós vamos fazer uma separação aqui para ficar mais fácil a nossa compreensão. Vamos entender o prazer como sendo das coisas materiais e a felicidade das coisas espirituais. Por quê? Porque um dos conceitos da felicidade, até dentro da filosofia, diz que para ser feliz, a gente precisa estar bem, estar se sentindo bem, ou seja, depende do bem-estar. E o bem-estar nem sempre depende de condição material. Então, por isso que a gente pode fazer essa distinção entre prazer, que é o material, e a felicidade realmente, que é a espiritual, que depende do bem-estar. Tá? Vamos dar alguns exemplos. Eu falei aqui do restaurante da comida, né, preferida da gente. A gente senta, começa a degustar aquele prato maravilhoso que você tanto gosta. É um prazer aquilo. E o prato está tão gostoso, mas tão gostoso, que muitas vezes, depois de saciado, o que a gente faz? Vou comer mais um pouquinho. Né? Para quê? Para continuar com o prazer. Aí vira o quê? Vira gula, mas a gente faz, porque está delicioso. Né? A pessoa trabalhou, passou o dia trabalhando arduamente, um dia de calor extremo, quando ela sai, ela senta num bar, pede um copo de cerveja. Aí ela toma, sente aquela refrescância, ela se sente relaxada, aquilo é prazeroso. O que ela faz? Ela pede outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Quando você vai ver, está embriagada. Por conta do prazer. Então é assim que a gente trata os prazeres. Porque o prazer, por ser material, ele tem uma duração geralmente pequena. E nós, então, somos incentivados a perpetuar esse prazer. Então, isso acontece com as drogas. Que muitas vezes a gente até trabalha a questão das drogas de forma errada, porque a gente chama de droga, fala de droga para as pessoas que são usuárias ou que têm interesse, como se fosse uma coisa ruim, e na verdade não é. Para a sensação que a pessoa vai ter ao experimentar. Eu nunca usei droga, mas eu tenho certeza absoluta que é uma sensação boa. Porque ninguém vai viciar em coisa ruim. Então a primeira sensação é boa. E é essa primeira sensação boa que vai fazer a pessoa buscar mais uma dose, mais uma, mais uma, mais uma, e aí ter as consequências nefastas que a droga traz. Esse tipo de coisa que nós precisamos ter em mente. Os prazeres, por ter duração pequena, se a gente não for vigilante, vai levar a gente a buscar o excesso deles. É assim no sexo. Só que o sexo precisa de duas pessoas. Aí uma tem uma vontade maior do que a outra. Então o parceiro se deu por satisfeito, mas a pessoa não. O que ela faz? Ela procura outra pessoa para continuar tendo aquele prazer. E outra, e aí acontece o que a gente vê nas famílias. Desestruturadas, por quê? Porque o prazer do sexo a pessoa não consegue manter numa condição, né, que seria normal. Ela precisa puxar aquilo, estender aquilo. E aí, se o parceiro não dá sequência naquilo, ela vai buscar em outro lugar. Então, todas essas coisas que nós buscamos, achando que é felicidade, muitas vezes são só prazeres. Então, nós precisamos ir atrás do quê? Da verdadeira felicidade, que é a condição espiritual que vai nos manter, né, por muito mais tempo numa sensação de bem-estar. Tá? Voltando ao texto aqui, ele segue dizendo: assim, pois, os que pregam que ela, a terra, é a única morada do homem
e que somente nela e numa só existência que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, aqueles que acreditam que vão alcançar a felicidade nessa vida, a felicidade plena nessa vida, estão completamente enganados, estão enganando as pessoas que estão ouvindo eles. Nós não vamos alcançar a felicidade plena nesse mundo. Esse mundo não é para isso. Ele está falando que, excepcionalmente, vai haver condições de ter algum indivíduo, né, nessa condição de felicidade completa. Eu posso imaginar, por exemplo, Jesus. Jesus deve ter sido muito feliz passando por aqui, né? Com os ensinamentos que ele trouxe, com a missão que ele trouxe, mesmo nos momentos que nós vemos tristeza do que aconteceu com ele, com toda certeza ele passou com muita felicidade por aquilo, que era um aprendizado que ele estava deixando para a gente. Era um exemplo. Então ele estava cumprindo um desígnio. E isso, com toda certeza, ele fez com muita felicidade. Mas quantos Jesus vão passar pela Terra? Porque a condição da felicidade completa não está, na verdade, no planeta, e sim na condição espiritual do indivíduo. Então, quantos indivíduos têm condição de chegar aqui e viver feliz plenamente? Nós ainda não temos. Precisamos caminhar em direção a essa felicidade, né? E ele vai seguir dizendo: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cujo conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, quer dizer, se nós temos dificuldade de sermos homens ajuizados, imagina ser homem feliz. Porque o homem feliz é aquele que atingiu um grau evolutivo maior. Para alcançar um grau evolutivo maior, a gente precisa, um dos primeiros passos é ser ajuizado. Não dá para poder ter atitudes sem juízo e achar que vai evoluir, que vai chegar na condição de felicidade. Então, nem ajuizado direito nós estamos conseguindo ser. Vira e mexe, nós estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer e que sabemos que não deveríamos fazer, porque a gente estuda toda semana o Evangelho aqui e está falando para não fazer e a gente está fazendo. Então, nem juízo a gente tem ainda. Então, a condição da espiritualidade, condição espiritual para chegar na felicidade, está um pouco além. Tá? Mas nós estamos caminhando em direção a ela. Provavelmente, nós sabemos que o mundo está passando pela transformação, vai passar por um mundo de regeneração. Aqueles que continuarem aqui, então, vai viver no mundo de regeneração. Encontraremos a felicidade plena lá? Provavelmente não, né? Ainda não. Mas encontraremos uma situação muito melhor do que a daqui. A felicidade, a verdadeira felicidade, provavelmente nós vamos começar a contemplá-la quando nós entrarmos nos mundos felizes. Os mundos felizes e depois nos celestiais. Aí sim nós vamos começar, né, nos mundos felizes, a ter a noção da verdadeira felicidade. Mas estamos caminhando, né? O que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra,
dos que são invejados pela multidão. Olha o que ele está falando aqui. Tá? Quando muito, esses que nós estamos invejando, quando muito, eles têm durante a existência inteira 1 ano de felicidade. 1 semana, 1 mês de felicidade. Se você contar a existência inteira da pessoa, vai dar isso de felicidade. Tá? 70, 80, 90 anos vai dar isso de felicidade. Porque nós não estamos aqui para sermos felizes aqui. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é admitir que algumas moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, nós temos a certeza absoluta que a felicidade não será encontrada aqui, na Terra, nessa condição que nós estamos. Mas nós temos dentro de nós, a semente plantada por Deus, a certeza de lugares melhores. E é por isso que a gente não desanima. É por isso que a gente enfrenta os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, porque nós temos certeza que tem lugares melhores e é para lá que nós estamos caminhando. Então, esses planetas, esses mundos melhores, estão aqui para servir de incentivo. Hoje, a gente em alerta, acordado, a gente tem uma noção pequena desses lugares. Mas quando o corpo está dormindo, que o espírito se desprende, pode vagar por aí, ele pode ser levado pelo seu anjo da guarda, não a um planeta desse, mas a vislumbrar o que tem nesses planetas. Para a pessoa acordar no dia seguinte com a disposição de seguir no seu melhoramento. Porque vai ficar aquela impressão que sim, existem lugares melhores e eu preciso me esforçar para chegar lá. Esse esforço é individual, a caminhada é individual, cada um vai chegar ao seu tempo. Mas quanto mais nós tivermos incentivos para chegar, mais nós vamos querer apressar os nossos passos para lá chegarmos. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Então, a condição da Terra hoje de prova e expiações também é uma condição temporária. E disso nós já sabemos. Estamos próximos de uma mudança de patamar do planeta, que vai se tornar um planeta de regeneração. E ele vai continuar, o seu progresso, vai atingir a condição de mundo feliz e depois vai atingir a condição de mundo celestial. Esse é o caminho de evolução das coisas colocadas por Deus. Então, nós não precisamos ficar preocupados que a Terra vai ser aqui uma penitenciária. Não. Se a gente estiver fazendo a nossa parte, se nós estivermos preocupados com a nossa evolução, provavelmente passaremos para a etapa de regeneração junto com a Terra.
Alguns passaram antes, alguns já foram levados para mundos de regeneração porque atingiram essa condição antes da Terra. Outros vão ser levados para outros planetas porque ainda não atingiram essa condição. E vão ter que ficar lá mais um tempo até que tenha condição de voltar para a Terra, um mundo de regeneração, ou um outro planeta que tenha essa condição. Tá? Ou aqueles que vão ficar mais tempo presos, né, na teimosia, talvez eles tenham que esperar esse novo planeta percorrer todo o seu processo evolutivo para atingir o grau de regeneração e atingir junto com eles. Nós sabemos disso muito bem porque nós temos aí a história dos exilados de Capela. Os exilados de Capela vieram para a Terra e certamente tem deles aqui ainda que passaram todo esse processo de evolução da Terra e estão aí num novo processo para regeneração. E será que vão todos passar para o mundo de regeneração? Ou alguns ainda vão ter que voltar para ficar ainda no mundo de provas e expiações? São situações que nós precisamos analisar, não preocupados com eles, mas preocupados com nós mesmos. Nós estamos acelerando o nosso passo para poder seguir para a etapa seguinte, independente da condição do mundo, independente da condição das pessoas, nós precisamos evoluir. Então, esse é o chamamento que nós temos aqui. Tá? Então, ele vai falar que esse melhoramento, ele depende, né, veio, junto, a doutrina espírita veio para auxiliar nesse melhoramento. Tá? Então ele fala aqui que o progresso que nós já tivemos, ele prova que sim, nós estamos em evolução. Porque a gente olha muito para a situação ainda que nós estamos de inferioridade, mas a gente esquece de olhar para trás e ver como que a gente foi. Os primeiros seres humanos, os primeiros homens sapiens modernos, né, não vou nem falar de seres humanos porque a gente tem uma cadeia de seres humanos de uma outra categoria até chegar no homem sapiens moderno, mas os primeiros, eles viviam em cavernas. Viviam em cavernas e tinham instrumentos de madeira e pedra lascada e o fogo para se proteger. Nada mais. Tá? Se tivesse muito frio, a caverna estava aberta, não tem como fechar, é o que o calor do fogo ali fazia para amenizar, era aquilo ali e pronto. Tá? Vinha um animal, era o fogo que espantava, ou eles tinham que se defender com aqueles materiais ali bem rudimentares. Hoje, embora nós tenhamos muitos irmãos morando na rua, a condição da maioria do globo terrestre é de ter uma residência, por mais humilde que seja. Então hoje, quando está muito frio, você fecha a casa toda, tá? Você vai ter um lugar para deitar, um colchão, uma cama, você tem algumas roupas, você consegue entrar debaixo do cobertor, ou seja, nossa condição melhorou materialmente e muito. Mas não só materialmente, moralmente também melhorou. Tá? Antigamente, as pessoas eram completamente vistas, separadas, de uma forma de inferioridade. Negro era inferior e por isso poderia ser escravizado. Hoje, isso é inaceitável. Existiam várias tribos que faziam sacrifício humano para os seus deuses. Hoje, isso é inaceitável. Então, nós estamos melhorando. Se a gente pegar os debates que temos aí sobre as questões sociais, a gente vê que o pensamento vem melhorando. Até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam nem votar. Mulher era quase um objeto apenas para reprodução. Hoje não.
Hoje as pessoas já brigam para que tenha igualdade de condição com os homens. Por quê? Porque não tem nenhuma diferença, a não ser física, do ser humano, o homem e da mulher. O espírito, inclusive, é o mesmo. Hoje eu estou habitando um corpo masculino, na próxima encarnação eu posso vir num feminino. E vice-versa. Então, essas condições mostram que não há diferenciação nenhuma. E hoje nós já estamos debatendo essas coisas. Não existe diferenciação de raça, de gênero, de nada. Somos todos iguais perante a Deus. A diferença que existe é evolutiva. Alguns estão um pouco mais evoluídos do que outros, mas todos vão chegar no mesmo lugar. Tá? E para a gente finalizar, ele termina aqui. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Veja bem, essa propagação não é sair por aí pregando espiritismo para as pessoas, tá? Essa propagação é através do exemplo. Nós precisamos dar o exemplo das coisas que nós estudamos, que nós acreditamos. É assim que nós vamos propagar a doutrina. Tá? Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Eles vão participar quando nós estivermos dando o exemplo. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. E aí, vamos pensar numa coisa aqui. Preparar para as gerações futuras. Que gerações futuras? Quem são as gerações futuras? Aqui no capítulo 1, no primeiro mandamento, diz assim, ó. Cadê? Eu, o Senhor, vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e na quarta geração. O que é essa punição? É obrigar aquele que se desviou da lei a voltar e cumprir a lei na terceira e na quarta geração. Por quê? Porque é a partir da terceira e da quarta geração que nós vamos nos reencarnar. Se a punição acontece dessa forma, também acontece dessa forma a colheita dos bons frutos. Então nós vamos colher os bons frutos nas gerações vindouras, na terceira e na quarta geração. Tudo que a gente fizer de melhoramento aqui, nós vamos, na próxima encarnação, colher. Então vamos pensar nisso para que a gente possa, né, voltar para casa mais animados, né, de fazer essas transformações, caçando a verdadeira felicidade, que vai nos levar a essa condição melhor. Agradeço aí a oportunidade, deixar vocês agora com o Valdir, que vai dar sequência ao estudo aí do Livro dos Espíritos.